Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Sábado com Maria, Sábado com Maria, é a aurora que precede, Maria Santíssima é a aurora, como a aurora da natureza, né? Que precede o nascer de cada dia, que precede o nascer do sol. Então, Maria Santíssima é essa aurora. É uma linguagem da igreja, uma linguagem patrística, né? Que precede o nascer do novo dia. Que precede aquela nova época, aquela nova era que precede o dia da ressurreição. Que precede a entrada de Jesus de forma encarnada na história. Então, ela não pode ficar de fora de nossa espiritualidade, de nossa religiosidade, nossa religião, não é mesmo? E devemos lutar pela nossa religião, com amor, com carinho, com respeito, respeitando o outro, a alteridade. Aquele que necessariamente só o fato de ser outro já diz que é diferente de mim. E esse diferente acontece muitas das vezes sendo da mesma comunidade, sendo da mesma igreja. Não precisa um ser católico, outro ser protestante, não precisa um ser da Legião de Maria, outro do apostolado da oração. Não! Mesmo sendo todos de um mesmo grupo, a diferença está ali estabelecida. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E por aí vai. Mas com respeito, com sobriedade, e como dizia o nosso saudoso Dom Henrique Soares, com firmeza, anunciar a nossa fé. Então, nesse anúncio da nossa fé, não podemos deixar Maria Santíssima de fora. Ela é uma peça importante. Ela precede no João Paulo II, na Redemptoris Mater, ele fala que Maria, escreveu lá, precede-nos no horizonte da fé, precede-nos no crer, antes dos apóstolos. Antes de Jesus ter escolhido os seus primeiros discípulos, Maria foi à igreja. Essa igreja de milhares, de milhões de pessoas. Ela esteve em Maria Santíssima. Tanto em potência como atualizada. Tanto em potência como atualizada. Então ela foi à igreja sozinha. Ela creu sozinha. Ela deu o seu assentimento à vocação de Deus, ao chamado de Deus. Então, nós cristãos católicos não podemos nos furtar desta realidade. Este sábado com Maria é meu, é seu, é nosso. Precisa ser vivido. Precisamos olhar para aquela que precede-nos no horizonte da fé. Gostaria que você tomasse a sua Bíblia e vamos à carta de São Paulo aos Efésios. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E leiamos o 22 e o 23 apenas. Vai do 15 ao 23, mas quero tomar apenas estes versículos, o 21, o 22 e o 23. E o nosso evangelho é São Lucas, capítulo 12, do 8 ao 12. São Lucas, capítulo 12, do 8 ao 12. Efésios 1, 22 e 23. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. E fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja.
que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A igreja é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. No Evangelho, Jesus estava dizendo e está dizendo: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E por aí vai. Depois leia. São Lucas, capítulo 12, do 8 ao 12. São Lucas, capítulo 12, do 8 ao 12, e a primeira leitura, Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. Irmãos amados e queridos, falei para vocês em algum vídeo, não lembro qual, que estando em Éfeso, São Paulo escreveu algumas correspondências, inclusive a primeira de Coríntios, que foi perdida. Esta que nós temos de primeira de Coríntios, na verdade, é a segunda. E a segunda que nós temos é a terceira. Então a primeira foi perdida. São Paulo estava em Éfeso quando escreveu esta carta aos Coríntios, a igreja de Corinto. Mas o tempo passou-se e São Paulo foi aprisionado pelo testemunho de Jesus Cristo. E quando ele já estava pelo final da sua primeira prisão em Roma, ele vai escrever agora para aquela igreja da qual outrora ele havia escrito para outras comunidades. Entende, queridos, a situação? De Éfeso, ele escreve a Corinto. Em Éfeso, ele estava em plena atividade missionária, desimpedido, fazendo a obra de Deus. Agora ele está preso pelo final da sua primeira prisão, do seu primeiro cativeiro em Roma, e de lá agora ele escreve a Éfeso. Aquela comunidade da qual outrora foi o seu palanque, o seu quartel-general, onde ele escreveu algumas correspondências. Então é importante a gente situar um pouco esse contexto, para que a gente não tire o texto do seu contexto, da sua realidade, tanto da sua etimologia como da sua destinação, da sua semântica. E é bom, não faz mal a gente saber que em 133, antes da era cristã, Éfeso, ela foi declarada capital da província romana da Ásia. E por 3 anos, de 54 a 57, Paulo residiu em Éfeso. Ali ele fez de Éfeso uma base de operações para a expansão missionária. Não foi Paulo que fundou a comunidade de Éfeso. Quando São Paulo chegou a Éfeso, ele já encontrou ali um grupo de cristãos mal formados, mal catequizados, e ele então empenha todo o seu tempo em formar aqueles irmãos
E ali uma sólida comunidade de pagãos, de gentios, converteu-se a Jesus Cristo. Muitas pessoas pagãs converteram-se a Jesus, repito-me, ele ao ponto de ele ter feito de Éfeso uma base de operações para a sua expansão missionária. Então foi exatamente no cativeiro, pelo final do seu primeiro cativeiro em Roma, isso por volta do ano 63, é uma data que muitos grandes teólogos, muitos grandes exegetas, eles concordam com isto. Ele, estando lá na prisão em Roma, ele escreveu 2 cartas e um bilhete. Ele escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta aos Efésios, escreveu o bilhete a Filemon, e há quem diga que a carta aos Filipenses também foi escrita nesta mesma ocasião. E aquelas cartas foram entregues a Tíquico, o seu fiel missionário, o seu fiel amigo. E foi exatamente esse Tíquico, que era esse fiel dispenseiro de Deus, ministro do Evangelho, companheiro de Paulo, coube a ele a responsabilidade de levar essas correspondências aos destinatários. Então é bom a gente saber que a carta aos Efésios, ela é uma encíclica, ou seja, é uma carta pastoral, destinada às comunidades cristãs da província da Ásia. Então é compreensível, é natural que o título aos Efésios ali apareça, uma vez que ela era a igreja mãe, a igreja mais ilustre, que tanto ajudou São Paulo na missão. Há quem diga que aos Efésios não consta nos originais que ali havia um espaço em branco. Em vez de estar escrito ali Éfeso, havia um espaço em branco, que era exatamente para aquela correspondência circular em todas as comunidades. Ou seja, naquele espaço em branco, eu posso colocar Projeto Maria Santíssima, eu posso colocar Apostolado da Oração, Legião de Maria, Cursilho e por aí vai. Tudo quanto for movimento, onde quer que esteja a Igreja de Jesus, nós podemos colocar. Ou seja, este ensinamento que está transmitido nesta carta é para mim, é para a minha comunidade. Vai ajudar-me na minha espiritualidade. Então, esta mensagem, que 2000 anos se vão passando, da sua composição, ela é atual e ela é destinada para mim, para você, para todos nós. Nesta encíclica, nesta carta pastoral, São Paulo, ele quis esboçar 3 temas importantíssimos. Vamos ficar nesses 3 temas importantíssimos. Primeiro tema, a primazia de Jesus Cristo. A primazia de Jesus Cristo, a centralidade de Jesus Cristo, ou seja, é aquilo que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais, Jesus. A centralidade de Jesus Cristo. Ele quer falar isso. Jesus precisa ser o primeiro na minha vida. O primeiro não é o meu filho, não é o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus irmãos, o meu trabalho, o grande dinheiro, a minha fama, o sucesso, nada disso. Jesus precisa ser o primeiro na minha vida, na minha casa, no meu empreendimento. Porque se Jesus não for o primeiro na minha história, construir a minha casa sobre areia. Se Jesus não for o primeiro na minha vida,
Sou um terreno beira de caminho, pedregoso, sufocado pelos espíritos. Se Jesus não for o primeiro na minha vida, queridos, se Jesus não for o primeiro na minha vida, embora diga-me cristão, embora diga-me pregador, embora diga-me levita, embora esteja de alguma forma fazendo sucesso, eu sou aquele que estou debaixo dos holofotes, eu sou aquele diante do qual as multidões estão ovacionando-me. Ainda hoje, eu sou aquele que disse um não para Deus. Eu sou aquele que disse um não para Jesus Cristo. Eu sou aquele que disse um não e persiste em dizer um não para o projeto de Deus. A segunda mensagem que São Paulo quer transmitir naquela correspondência, diz respeito à universalidade da salvação. Ou seja, a salvação, ela não foi destinada e não está reservada exclusivamente para os judeus. Com todos os ritos, com todas as cláusulas da lei judaica. Como eles diziam, e muito perseguiram São Paulo, porque diziam que para ser salvo tinha que fazer aquilo. Ou seja, consequentemente, os protagonistas da salvação, os destinatários da salvação, eram eles, apenas os nossos irmãos judeus. E São Paulo vem dizer não. A salvação não está reservada apenas aos judeus, porque em Jesus Cristo, não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, não tem senhor, não tem escravo. Todos são um. E em Jesus Cristo a salvação, ela é oferecida aos pagãos. Ela é oferecida a todos e não existe protagonismo deste em relação àqueles. Não existe essa porque eu sou o primeiro. Nós estávamos lá, a nós foi dispensado. E Jesus, ele vem dizer com muita clareza: os primeiros serão os últimos. A terceira mensagem que São Paulo quer transmitir nesta correspondência é sobre a igreja. Por sinal, a carta aos Efésios, ela é uma carta eclesiológica. Se a carta aos Colossenses, ela é cristológica, a carta aos Efésios, ela é literalmente, esmagadoramente, essencialmente eclesiológica. Porque nesta carta, ele está falando a doutrina do corpo místico, a verdade da igreja da qual Cristo é a cabeça. Não quer dizer que aqui ele não fale de Jesus Cristo, não quer dizer que aqui ele não fale da salvação, porque ele havia falado sobre isso também, por exemplo, na carta que escreveu aos Colossenses. Porém, aqui ele vem esmiuçar. Digamos que a carta aos Colossenses é um esboço daquilo que ele vem falar na carta aos Efésios. E é bom a gente saber que este texto que lemos, a eclesiologia que Paulo desenvolve e elabora em Efésios, ela é fruto de uma sólida reflexão teológica. E uma das coisas que ele vai falar nesse contexto, na sua argumentação eclesiológica, é que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Deus tirou Jesus do mais baixo, da mais baixa infâmia, da mais baixa ignomínia. Deus tirou Jesus daquele patamar que nenhum ser humano pode tirar ninguém, porque nada podemos diante da fronteira da morte. Nada podemos.
A morte chegou, tem que morrer e ponto final. Na visão biológica. E São Paulo vai dizer, na sua reflexão eclesiológica, que Jesus ressuscitou com eficaz poder em nosso favor, por causa de nós. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. As ânsias da morte não o conseguiram deter. Mas Deus não apenas ressuscitou a Jesus, Deus não apenas tirou Jesus do buraco, Deus não apenas tirou Jesus da humilhação, Deus não apenas tirou Jesus dos escombros, da ignomínia. Ele o colocou à sua direita nos céus. Deus o colocou à sua direita nos céus, muito, 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 muito acima de qualquer principado, de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer soberania e de qualquer outro nome que se possa nomear no presente e no futuro. São Paulo está dizendo, queridos, que aquele que foi humilhado, aquele que foi morto, e como foi morto, Deus o colocou acima de todo poder, de toda potestade, de todo principado, de toda autoridade, de toda soberania, e que tudo está sob os pés de Jesus Cristo. Toma esta palavra para a tua vida, eu quero tomar para a minha vida também, meu irmão. Essa lâmpada que o homem, na força do seu poder, na força da sua vaidade, colocou embaixo da mesa, Deus vai tirar de lá e vai colocar no lugar alto. Oh, glória a Deus. Esse teu cativeiro está chegando ao fim. Essa tua humilhação chegará ao fim, porque o Deus de Jesus Cristo, ele é especialista em tirar o ser humano do buraco. Ele é especialista em dizer para aquele que já está em estado de decomposição, vem para fora. E Ele quer fazer isso comigo, contigo, com todos nós que estamos vivendo a podridão deste momento histórico. A humilhação, a ignomínia, o vilipêndio. Esta carta aos Efésios, ela continua sendo atual e por isso é palavra de Deus. Porque o Deus que tirou Jesus Cristo dos escombros, depois de morte tão brutal, tão violenta, tão cruel, e o elevou acima de todas as potestades, de toda a soberania e de todo o poder, muito, leia o texto, muito, 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 muito acima. Eu não sei o que é que o ser humano consegue dizer que está mais acima de tudo em poder, em majestade, em soberania. Só que aonde quer que esteja o ser humano, com o maior poder, com a maior majestade, com a maior pompa, onde Deus colocou Jesus é muito acima, infinitamente acima. Ou seja, nunca o ser humano com toda a sua pompa conseguirá chegar a 1% de onde está Jesus Cristo, que Deus o colocou. E esse Deus é o mesmo da igreja. Ele continua atuando. Ele continua ressuscitando, ele continua transformando morte em vida, ele continua transformando pessoas irrecuperáveis, pessoas marginalizadas, em pessoas de bem, em instrumentos seus para construir a sociedade, para construir a humanidade. E ele é o Deus que faz isso. E ele quer fazer isso na sua vida, meu irmão. Ele quer fazer um rebuliço na tua casa.
Talvez a tua casa esteja de ponta cabeça, a tua história está ponta cabeça, tu és uma pessoa incompreensível para ti mesmo e muito mais, infinitamente mais para a sociedade. Jesus quer dar uma guinada na tua história, na tua vida, e tu serás com certeza um grande testemunho de Deus por aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Ele vai tirar do pó, Ele vai tirar do pó e vai colocar no lugar alto. A tua história não está perdida, a tua família não está perdida. Missionário, eu já rezei tanto, eu já orei tanto, eu já fiz tanta novena, eu faço tanto jejum. Não te preocupa que essas orações estão chegando ao seu destinatário. Oh, glória a Deus. As tuas preces não são em vão, meu irmão. Ser firme, ser constante, sempre abundante, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. É uma das primeiras mensagens nesta eclesiologia que São Paulo quer dizer, que Deus tirou Jesus e colocou acima, ressuscitou Jesus Cristo, acima de todo o poder. E agora? Se Deus ressuscitou a Jesus Cristo e colocou-o acima de todo o poder, a gente não consegue falar nem com o vereador. Eles dão os desdobros lá na gente, quando você vai lá no gabinete, né? Não, porque não sei, tal dia, não sei, ele não, vai estar lá dentro da sala. E com o prefeito, e com o deputado, aí que não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Se Deus fez isso com Jesus e colocou lá, pronto, agora danou-se para nós. Só que São Paulo vai dizer o seguinte: oh, glória a Deus! Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Fala com teu povo. Embora Deus tenha colocado Jesus acima de tudo e de todos, acima de tudo e de todos, muito, muito, muito acima, Jesus fez dele, Deus constituiu Jesus Cristo como cabeça da igreja. Que é o seu corpo. A igreja é corpo de Cristo, meu irmão. A igreja é coisa séria. A igreja tem uma cabeça e o nome dessa cabeça é Jesus Cristo. Embora Deus o tenha colocado acima de tudo, ele não é inatingível. Ele não é um ser incompreensível. Ele não é um ser abstrato, enigmático, mitológico, não. Ele está aqui. Ele está na igreja. Onde está a cabeça está o corpo, onde está o corpo está a cabeça. Por isso, meu querido irmão, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E Ele está perto de nós, Ele está na igreja. Ele está presente. Ele está presente. É por isso que quando vamos à igreja, não para olhar a vida de ninguém, a roupa de ninguém, mas para encontrar Jesus, a gente encontra. Apesar do homem e dos homens. A gente encontra Jesus no meio da mata. Nos lugares mais tenebrosos, nas piores escuridões, a gente encontra a luz de Deus. Ele está perto. Ele está lá, acima de tudo e de todos, mas Ele está aqui. Ele está presente. Ele e a igreja é a plenitude. Esse corpo, a igreja, é a plenitude daquele que é a plenitude de tudo. Que é a igreja para Jesus?
É a plenitude, é a satisfação, é a alegria, é a realização daquele que tudo planifica. Você já imaginou o que é isso, querido? Eu não tenho palavras suficientes para expressar esta verdade, para querer que você entenda o que vagamente Deus me faz entender. A igreja é a realização, é a plenitude, é a satisfação daquele que é a plenitude de tudo e que está acima de tudo. Eu tenho certeza que a igreja é a plenitude de mim, não. É a plenitude, a alegria, a satisfação de Jesus não é por causa de mim. Porque se tem alguém tão pecador e que tanto envergonha a igreja, esse alguém sou eu. O que é a igreja para Jesus? Está necessário fazermos esta pergunta. São Paulo está dizendo que a igreja, o corpo de Cristo, é a plenitude daquilo que tudo planifica. Você já imaginou o que é a alegria de Jesus? A igreja. E essa igreja se deu porque ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Porém, essa igreja que para Jesus é a plenitude, o que ela é para mim? Ela é a plenitude? Por que não é a plenitude? Por que não é a minha realização? Por que não é a minha satisfação? Por que não é o ápice da minha vida? O parâmetro da minha felicidade? Porque eu já não quero mais sequer ir à igreja. Porque não quero mais ter vínculos com a igreja. Porque não quero me envolver mais em nada que tem na igreja. Porque a igreja, para mim, não é plenitude, se é que algum dia foi. A igreja, para mim, ela não é mais motivo de alegria, de satisfação, de realização. Eu não vejo a hora de chegar o sábado à noite ou o domingo, de manhã ou à noite, para ir à igreja, ou quaisquer que sejam os outros dias da semana. Por sinal, eu quero estar distante de lá, porque não consigo ver nela a plenitude. O que é a igreja para mim? Se a igreja não é a plenitude na minha vida, uma das respostas, com toda certeza, é porque a nossa realidade complexa, a nossa realidade contraditória, esquece que tudo tem a ver com tudo. A nossa realidade contraditória e complexa se esquece que estamos em contínuo estado de relações. Igreja já fala de interdependência. Igreja já fala de comunhão. Igreja já fala de comunidade. Igreja fala de mim, de você e de todos nós. Só que muitas vezes a igreja não é para nós uma plenitude, uma realização, porque nos esquecemos desta rede de relações, porque esquecemos que tudo tem a ver com tudo. Eu preciso do padre, o padre precisa de mim. Eu preciso do coordenador, do catequista, daquela pessoa que está lá limpando a igreja, do sacristão. Ou quando eu vejo que preciso de alguém, eu seleciono. Em detrimento de outros. Outros para mim nada valem, nada significam, nada importam. E eu começo a ser seletivo e eu começo a desconstruir aquilo que é a igreja. Pelo menos para mim. A igreja é a igreja, na sua essencialidade, na sua essência, a igreja é santa, é majestosa. Mas nas nossas concepções,
e às vezes em concepções tão estreitas, ela é para nós tudo o que tem de pior. Então, quando esqueço-me dessa rede de relações, quando esqueço-me que tudo tem a ver com tudo, a ausência dessa consciência, ela vem dar para mim o sentimento da implenitude, o sentimento da insatisfação, o sentimento do vazio, o sentimento da tristeza. Tudo aquilo que não deveríamos sentir lá, no templo, na igreja, a gente sente. E por sinal, nada da igreja, nada de plenitude, a gente consegue trazer para a nossa casa. Agora não esqueçamos que muitas das vezes, o sentimento da incompletude, da insatisfação se dá exatamente porque eu não sou aquilo que Deus espera de mim. Eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Estou muito distante, continuo um terreno beira de caminho, um terreno sufocado pelos espinhos, continuo um terreno pedregoso. A igreja não é porque eu não sou. E eu não devo entender a igreja lá e eu aqui, não. Eu sou a igreja. Eu sou o padre, eu sou o bispo, o cardeal, eu sou o papa. Eu devo andar no espírito da igreja, porque se ando no espírito da igreja, o padre não está? Estou eu. O bispo não está? Estou eu. O papa não está? Estou eu. Eu estou no espírito da igreja. E devo representar a minha igreja. Mas quando eu não sou aquilo que a igreja quer que sejamos, eu começo a tornar-me uma nota dissonante dentro da igreja. E é exatamente neste cenário, queridos, de contradições, de tristeza, de insatisfação, neste cenário que a gente vira as costas para a igreja, que surge uma pessoa importantíssima, que neste sábado com Maria, e à guisa desta reflexão, ela não pode ficar de fora. Como diz a Lumen Gentium, ela é o modelo acabado na fé e na caridade. O capítulo 8 da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano sobre a Igreja, o capítulo 8 foi reservado para Maria Santíssima. Não foi feito um tratado separado para Maria Santíssima. Ela está na igreja. Eu creio que essa reflexão eclesiológica de São Paulo aos Efésios, ela está literalmente vazada dentro da doutrina que em seu magistério a igreja nos transmite. São Paulo fala da igreja, Maria Santíssima foi à igreja sozinha, quando não havia ninguém. Só havia ela e a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Só ela. O pastor e a ovelha. E a grandeza de Maria Santíssima, ela não está em ser mãe de Deus, mas em ser serva de Jesus Cristo. Eis aqui a serva do Senhor, a serva fiel. Ela é o modelo acabado, é o membro mais eminente. E ela conhece plenamente a eficácia do poder de Deus, que Deus realizou em Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos. Maria Santíssima foi o único ser humano na Terra que pode dizer com toda certeza que conhece a grandeza, a eficácia do poder de Deus. Porque aquilo que Deus realizou em Jesus, ressuscitando dos mortos, antes ele realizou na vida dela. O que é mais fácil? Ressuscitar alguém que está morto? Ou fazer uma mulher gestar? Sem o sêmen humano?
A gestação de Maria não foi seminal? O que é mais fácil, ressuscitar um morto, como o próprio Jesus disse para Lázaro, vem para fora? Ou dizer, mar, acalma-te? Transformar pães e peixes em alimento para multidões? O milagre é o mesmo, a grandeza é a mesma. São Paulo vai dizer que Deus, a eficácia do seu poder, ele demonstrou ressuscitando a Jesus Cristo, mas a eficácia deste poder foi demonstrado também na encarnação, quando Maria Santíssima foi fecundada por obra e graça do Espírito Santo. Se tem alguém que conhece a eficácia do poder de Deus, esse alguém é Maria Santíssima, e neste sábado com Maria não podemos deixá-la de fora. Se teve alguém que nunca teve vergonha das chagas de Jesus Cristo, porque não havia nada em Jesus para nele se gloriar, nem mesmo os seus milagres, as suas manifestações em favor da humanidade, uma vez que aquela multidão de domingo de Ramos, na sexta-feira estava gritando, crucifica-o, crucifica-o. Aquela multidão blasfemou contra o Espírito Santo. Aquela multidão deu as costas para o Espírito Santo, porque a Santíssima Trindade estava estabelecida em Jesus Cristo. Natureza humana e natureza divina. De todas as formas. A grande blasfêmia do Espírito Santo, a recusa do amor de Deus, aquele povo fez e ainda continua fazendo. O ser humano, ele não está falando impropérios contra o Espírito Santo. Ele está recusando o amor de Deus. O amor que quer o bem, o amor que quer a nossa felicidade, o amor que quer a nossa dignidade, o amor que quer que vivamos como seres humanos com dignidade. Estamos virando as costas, estamos blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo, eu não quero, e por isso Deus não pode fazer muito por nós, não por ausência de poder, mas por liberdade que Ele dá para cada um de nós. Deus poderia robotizar-nos e a gente ficar ali igual vaquinha de presépio, né? Não. Ele quer que o ser humano escolha, ele quer que o ser humano abra a porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir sua porta. O entrar de Deus em nossa vida passa por este abrir a porta consciente. Esta permissão, este assentimento que dou-lhe para que ele se estabeleça na minha vida e transforme a minha humilhação em uma exaltação, em uma elevação. Se tem alguém que conhece a grandeza do poder de Deus, se houve alguém que nunca blasfemou contra o Espírito Santo, o nome desse alguém é Maria Santíssima. Ela recebeu o Espírito Santo em plenitude. Ela recebeu o Espírito Santo em plenitude. Se a igreja é a plenitude daquele que tudo plenifica, Deus, a Santíssima Trindade, é a plenitude de Maria Santíssima. Porque a plenitude de Deus em nós plenifica-nos, não deixa em nós espaços para nada, não deixa vazios na nossa existência, e em Maria não houve vazios. Em Maria Santíssima não houveram espaços vazios que pudessem ser preenchidos com os teres, com aquilo que os sentidos se nos possam lograr, dizendo que são grandes coisas. Ela foi toda plenificada por Deus, ela foi toda satisfeita em Deus, ela foi toda alegre, toda feliz em Deus, ela foi toda realizada em Deus. Deus foi a plenitude de Maria Santíssima. Então, se há alguém que nunca virou as costas, que disse, eis aqui a serva do Senhor. Ela perguntou, como vai ser isso? A sombra do Onipotente, Maria. A sombra do Onipotente. O Espírito Santo virá sobre ti. Eis aqui a serva do Senhor.
a mulher do Espírito, a mulher de Pentecostes, a cheia do poder de Deus, a sacudida pelo amor de Deus. E eu começo a pensar, queridos irmãos, quando muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo viram as costas para Maria Santíssima. Que contradição, que incógnita, que paradoxo. Não existe Espírito Santo sem Maria Santíssima. Foi Deus que quis assim. O arcano desejo do Pai, a universalidade salvífica de Deus caiu sobre todos, indistintamente, independentemente, sobre todos. Não dá para excluirmos Maria da nossa espiritualidade. Não tem como. Ela está presente. Se teve alguém que jamais blasfemou do Espírito Santo, e se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, esse alguém precisa dizer: Mãe puríssima, Mãe castíssima, vaso insigne de devoção, ensina-me, porque tu és a mestra, tu és a serva, a discípula fiel. Se há alguém que conhece a eficácia do poder de Deus, esse alguém é Maria Santíssima. O sábado, o meu e o teu sábado, meu irmão, não pode ser sem Nossa Senhora. Não tem como. Se teve alguém que nunca se envergonhou da Igreja de Jesus, esse alguém foi Maria Santíssima. Atos 1,14, ela estava junto, em oração. Na ocasião de Pentecostes, eles estavam ali e ela estava presente. Uma igreja ferida, uma igreja amedrontada, uma igreja ameaçada, uma igreja humilhada, uma igreja que tinha tudo para enfrentar a sorte da cabeça do que fizeram com Jesus Cristo. Ela não estava escondida num apartamento. Ela não estava excluída, protegida. Ela estava lá presente. Assim como ela esteve de pé junto à cruz de Jesus no Calvário. Ela sempre deu a cara a tapa. Ela sempre disse: estou aqui. Por isso, ela é o modelo acabado da fé e da caridade. Ela é a igreja, tudo aquilo que a igreja vem a ser ao longo desses anos, estava em Maria. A igreja precisa olhar para Maria Santíssima e querer ser. E ser na nossa singularidade. Eu, você, todos nós. Não é apenas um ser genérico. Eu preciso ser aquilo que foi Maria. Preciso lutar e perseguir por isso. Quem der testemunho diante de mim, diante dos homens, dele eu darei testemunho diante do meu Pai que está nos céus. Quantos de nós temos vergonha da igreja? Por causa do homem. Por causa das nossas reticências e incoerências. Eu lembro-me, 23 anos se vão passando, quando diante de alguns pastores disseram para mim: ou o senhor deixa de falar sobre Maria dentro da nossa igreja, ou o senhor será afastado de suas atividades pastorais. E foi quando ali eu comecei a fazer uma argumentação. Por quê? Podemos falar sobre Moisés, Davi, Salomão, Pedro, Paulo. Foram grandes homens de Deus, porém grandes pecadores. E quantas vezes a gente usa as falhas, os gravíssimos pecados desses homens para construir pregações para levar pessoas a Jesus? Por quê que não podemos levar as pessoas a Jesus por meio de Maria Santíssima? Por que que não podemos levar as pessoas a Jesus fazendo pregações sólidas, tematizadas naquela que foi sólida, firme? E foi quando eu disse: eu não estou aqui para fazer-lhes crer naquilo que agora creio. Se algum dos senhores me provar dentro da Bíblia um pecado que Maria cometeu e por causa disso não possamos falar nela, hoje eu paro de falar sobre Maria dentro da nossa igreja. O silêncio era grande, estava estabelecido.
E foi quando um pastor levantou-se, um teólogo, e disse-me: o senhor é muito astuto, pastor Sidney. Olha o que ele disse. O senhor recorreu a uma fonte que não temos como contradizê-la, não temos como contestá-la, porque nem a Bíblia e nem a história prova, mostra um só pecado que Maria tenha cometido. Ou seja, ele falou sobre a Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Eles sabem que ela é santa, que ela é mãe puríssima, que ela é mãe castíssima, que ela é vaso insigne de devoção. Porém, isso é uma doutrina católica. Portanto, o Senhor decide. Se o Senhor não se retratar, hoje o Senhor será afastado de suas atividades pastorais. E foi quando eu precisei dizer. Ainda não era católico nessa época. Pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora estou deixando de ser pastor protestante para ser católico apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Dizer sim a Maria Santíssima é dizer sim à igreja. Dizer sim a Maria Santíssima é dizer sim a Jesus Cristo. Dizer sim a Maria Santíssima é dizer sim àquele que ressuscitou com a eficácia do seu poder a Jesus Cristo. É dizer sim aos santos e santas que deram a vida por ele. É estar inserido. É glorificar a Deus, embora isso te traga um preço alto. O preço da rejeição, da humilhação, da exclusão. 23 anos se vão passando desse testemunho que precisei dar na frente de alguns pastores. E eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que hoje, olhando para este texto paulino, esta carta aos Efésios, sobretudo esta perícope destes 2 versículos, o 22 e o 23, não tem arrependimento nenhum. Estou pronto a fazer tudo outra vez. Estou pronto a continuar a anunciar o sim daquela que deu sim a Deus Todo-Poderoso. Que desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.